Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical neste quarto trimestre. Na aula passada, falamos sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. E como abordamos, mesmo não sendo uma coisa tão boa, comentar sobre esses fatos de falhas, principalmente do homem como Davi, pelo qual eu particularmente tenho uma grande admiração, esses fatos estão descritos na palavra de Deus para o nosso ensino. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 11, do dia 15 de dezembro de 2019, e falaremos sobre as consequências do pecado de Davi. Nós veremos na aula de hoje que se Deus preserva esses fatos, mesmo do homem segundo o seu coração, para o nosso ensino, as consequências do pecado deste homem também são descritas na palavra de Deus, a fim de nos ensinar também, a fim de nos mostrar que todos os nossos atos têm consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Nós veremos na lição de hoje que Davi foi perdoado pelo Senhor. O Salmo 51 mostra isso. Ele pede perdão a Deus, o Senhor o perdoa. Na verdade, quando Natã chega a Davi e conta aquela história para ele, cria uma parábola, podemos dizer assim, a respeito do homem que tinha diversas ovelhas e tomou a única ovelhinha do seu vizinho para matar e fazer um churrasco, para um amigo que chegou. Quando Natã fala com Davi, este homem és tu, Davi se arrepende e Natã fala com ele, fique tranquilo, o seu pecado já foi perdoado, porém a espada permanecerá na sua casa. Então, não obstante ser perdoado por Deus, as consequências do pecado vêm sobre a vida de Davi, e isso serve para o nosso ensino. Como disse Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para redarguir, para ensinar. E nós precisamos entender essas questões que aconteceram com Davi, entender as consequências do pecado de Davi, a fim de evitarmos o pecado, para que nós também não soframos as consequências das nossas falhas. Seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula, a antepenúltima lição do trimestre, onde nós estudaremos sobre as consequências do pecado de Davi. Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo está em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 10. O texto nos diz o seguinte: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então, o que Deus está falando com Davi é que eu acho interessante esse texto, porque Davi toma a mulher de Urias, Davi põe Urias na frente da batalha, Como nós já estudamos na lição passada, Davi comete um adultério, comete também um homicídio. Davi tem todo um plano engendrado para tentar livrar-se da sua culpa, para tentar ocultar o seu erro, mas o Senhor assume, é como se o Senhor, eu digo em termos bem comuns, o Senhor compra as dores de Urias, e o Senhor fala com Davi, você me desprezou. Na aula passada nós falamos que Davi pecou contra Urias, mas ele pecou também contra Deus, porque o que ele fez, a forma que ele fez, a injustiça que ele cometeu com Urias, Urias morreu na frente da batalha, sem nem saber por que estava morrendo. Urias morreu acreditando que estava morrendo em prol da nação de Israel, e ele estava, na verdade, morrendo numa atitude covarde de Davi, através de Joabe, sem dúvida, que era o chefe do exército, para ocultar o pecado do rei. Outros homens também morreram. Então, as consequências ou as atitudes de Davi para levar adiante o seu plano envolveu e prejudicou a vida de diversas pessoas e de diversas famílias. Então Deus diz a Davi, você tomou a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher, e você me desprezou por isso. Então o texto áureo é esse texto que nos mostra que o Senhor sempre vai
atentar para o necessitado, para o oprimido. Verdade prática. O pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus. E isso é importante nós entendermos. Não importa qual é a prática, qual é o ato que envolve a situação do pecado. Uma coisa nós precisamos compreender. O pecado tem como alvo tirar o seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus. Isto é um alvo do pecado, e é o que caracteriza o pecado. Qualquer coisa que a pessoa faz em qualquer esfera da sua vida que tira a sua comunhão com Deus, que quebra a comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Não é? A verdade prática está sendo incisiva, nós falamos ontem, está sendo incisiva, nós falamos ontem aqui, aliás, falamos na aula passada sobre a questão do pecado, da pessoa chegar no estado de depravação espiritual, né? Quando o pecado não produz mais efeito na vida da pessoa, e o pecado leva o ser humano à depravação espiritual e à depravação moral. Vamos ao ponto central da nossa lição. O ponto central da nossa lição vai nos asseverar que o pecado tem o alvo de levar o homem ao estado de depravação espiritual e moral. Eu faço questão de deixar bem observada essa situação do estado de depravação espiritual, porque este estado de depravação espiritual é caótico. Esse estado de depravação espiritual é terrível, porque nesta situação o pecado não produz mais efeito em nós. O pecado precisa produzir um efeito em nós. Se temos comunhão com Deus, quando nós falhamos e o pecado quebra esta comunhão, isso precisa causar uma angústia na nossa vida. Nós olhamos para a vida de Davi e lemos o Salmo 51, por exemplo, nós observamos este mal que Davi sente por causa do pecado. Não obstante ser necessário Deus enviar Natã para alertar Davi, para chamar a atenção de Davi, para que ele compreendesse, para que a ficha dele caísse, digamos assim, mas Davi sente isso. Ele ora a Deus no Salmo 51 e diz: contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos eram maus. Ele diz: o Senhor me quebrou, o Senhor me despedaçou, sustém-me com espírito voluntário, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então a gente percebe esta angústia que o pecado produz na vida de Davi. Se o pecado não produz mais angústia em nós, se as falhas que nós cometemos não produz mais angústia em nós, isso indica que nós estamos trilhando o caminho da depravação espiritual. E este é um caminho perigoso, porque o caminho da depravação espiritual é um caminho que muitas vezes não tem volta. É o caso de Saul. Saul tornou-se depravado. O ser humano depravado, ele vai pecando e pecando cada vez mais, e como nesse estado de depravação espiritual, o pecado não produz esse efeito de angústia e de tristeza pelo afastamento da presença de Deus, o ser humano depravado está indicando que ele já se afastou totalmente de Deus, e ele não produz arrependimento no seu coração. E é um caminho muito perigoso, porque é um caminho que nos leva a perdição. Mas sabendo disso, nós precisamos buscar a graça de Deus sobre a nossa vida, clamar pela presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não estamos sendo mais convencidos do pecado, isso quer dizer que o Espírito Santo não está mais habitando em nós. Mas enquanto o Espírito Santo estiver falando ao nosso coração, outra coisa muito importante a se ressaltar: o Espírito Santo não é tão somente a voz da nossa consciência. A voz da nossa consciência é a voz ética e moral que permeia a vida de todo ser humano. O Espírito Santo vai além da voz da nossa consciência. Ele produz
angústia no nosso coração, tristeza na nossa alma, pelo distanciamento de Deus por causa do pecado. E ele nos mostra que a única maneira de resolvermos este problema, de preenchermos essa lacuna causada pelo pecado, é retomando a nossa comunhão com Deus. E ao retomarmos essa comunhão, isso só pode acontecer porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo, que caminhemos junto dele, a fim de que ele traga sempre ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, alicerçados no temor de Deus, que ele traga as tristezas e angústias do pecado que nós cometemos, as falhas que nós cometemos, a fim de que nós busquemos sempre a presença de Deus. Vamos aos objetivos da nossa lição. Muito bem, objetivos da nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Então, este é o objetivo do pecado, objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento, é o que nós faremos no primeiro ponto, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento. Segundo, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E terceiro, elencar as consequências do pecado de Davi. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. Também uma leitura extensa. Na verdade, eu citei numa lição anterior aqui, até a lição passada, eu citei que era o texto mais extenso, e aqui nós temos um texto quase tão extenso quanto o texto da lição de número 10. A leitura bíblica em classe. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 1 ao 15. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti,
E tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meus queridos, sem dúvida, quando nós lemos um texto como este, nós percebemos que Deus é incisivo. Nós percebemos que Deus é severo com Davi. E talvez alguém pode questionar, mas por que Deus agiu com Davi com tanta severidade? Por que palavras tão diretas e duras de Deus a Davi? O que nós precisamos entender é que Davi tinha uma comunhão intensa com Deus. Davi não poderia ter feito o que fez. Eu disse aqui na aula passada, e eu repito, fazendo novamente uma ressalva, não é que nós podemos pecar. O ideal é que nós não cometamos nenhum tipo de pecado, mas eu costumo dizer, ao falar principalmente para líderes, que existem pecados que um líder não pode cometer. O grande problema de Davi não foi só o adultério. O grande problema de Davi foi a maneira covarde como ele fez, como ele colocou Natã à frente do exército, como ele colocou Urias à frente do exército para morrer. Repito o que eu disse agora há pouco, Urias morre acreditando que estava morrendo em prol da nação, e ele estava morrendo por um ato covarde de Davi e de Joabe, para uma tentativa de ocultar o pecado de Davi. Isto despertou a ira de Deus. Deus não podia tolerar tal coisa. E outra situação, outra questão muito importante, era o tipo de comunhão que Davi tinha com Deus e que Deus tinha com Davi. É o que o próprio Deus fala com Davi: eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Aí o Senhor ainda fala com Davi, olha no versículo 8, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus está dizendo para Davi: eu te daria muito mais do que você tem. A comunhão que Davi tinha com Deus, Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi toma esta atitude, Davi trai a confiança de Deus. Ele não podia fazer isso. É como o próprio texto, Deus fala isso com Davi, no próprio texto. Eis que suscitarei, aliás, agora, pois, não está versículo número 9, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, Uria, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por sua mulher e a mataste com a espada dos filhos de Amon. Deus está dizendo para Davi: você não poderia ter feito isso. Como eu disse, existem pecados que são inconcebíveis. Davi tinha o que eu chamo de uma rede de proteção que poderia pará-lo. Né? Ele viu a mulher se banhando, ele mandou perguntar quem era a mulher. Primeiro que ele viu a mulher se banhando, ele deveria sair dali e esquecer aquilo. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil.
Depois, se ele mandou perguntar quem era a mulher, ao saber que era uma mulher casada, a mulher de Urias, um dos soldados fiéis do exército, ele deveria deixar isso para lá. Mas ele chama a mulher, né? Ele tem um filho, ele engravidou a mulher, e depois de fazer isso, ele vai engendrando todo aquele plano, como nós já tratamos aqui desde a lição passada. Então, Deus realmente tem uma atitude severa com Davi, isto por causa do trato que o próprio Deus já tinha com Davi. Isso por causa do relacionamento que o próprio Deus já tinha com Davi. Quanto maior o nosso relacionamento com Deus, quanto maior a intimidade que nós temos com Deus, maior é a confiança que Deus deposita em nós. E quanto maior a confiança que Deus deposita em nós, melhor deve ser a resposta que nós precisamos dar ao Senhor. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, nos coloca que a história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Eu fiz uma observação aqui, que Davi era o homem forte nas batalhas, que fragilizou-se diante do pecado. Davi era um guerreiro magnífico, tremendo, forte nas batalhas, mas fragilizou-se diante do pecado. Ninguém é forte demais diante do pecado. É por isso que Paulo aconselha a Timóteo dizendo, foge dos desejos da mocidade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a fugir da aparência do mal. Não se pode brincar com o pecado, porque ninguém é forte demais para brincar com o pecado e sair impune. Então precisamos ter cuidado. Primeiro ponto, o conceito de pecado no Antigo Testamento, ou o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro ponto, o conceito de pecado no Antigo Testamento. Pastor Osiel Gomes nos coloca aqui diversos conceitos de pecado: errar o alvo, prática de imoralidade, idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade e culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus e desviar-se do bom caminho. Então são diversos os conceitos de pecado que nós temos aqui no Antigo Testamento. Esse primeiro ponto é um primeiro ponto técnico, não é? Só para nós tratarmos das definições mesmo. E depois o segundo parágrafo, Novo Testamento. Mal moral, impiedade, incredulidade, herege ou apóstata, culpa, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega hamartia, conduta comprometedora, vida sem lei, referindo-se aos transgressores, adoração falsa, engano, pecado deliberado, introduzir os outros a errarem com falsos ensinos. O que é importante nós entendermos de todas estas definições da palavra pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? O principal termo que define a palavra pecado é o termo grego que nós temos aqui, que é hamartia. O que significa esse termo hamartia? Daí vem o estudo sobre o pecado, né, uma doutrina teológica, uma disciplina teológica chamada amartiologia. É lógico que no grego tem o H aqui, tem o som de R, no nosso caso seria hamartiologia, mas como no português o H não tem som de R, então é amartiologia. Mas o termo grego hamartia traz a ideia de errar o alvo. É alguém que tenta acertar o alvo, como um atirador que tenta acertar o alvo e erra o alvo. Ou seja, a sua intenção é acertar o alvo, mas ele erra. Ele erra por uma falha, né? Dando-nos a ideia que o pecado tem que ser... Aliás, eu sempre faço questão de ressaltar que o ideal é que a gente não pecasse, mas somos seres humanos. Entretanto, o pecado deve ocorrer na nossa vida tão somente como errar o alvo, e não como algo deliberado. Nós já tratamos isso aqui em lições anteriores, voluntários e deliberados. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a definição mais comum para a palavra pecado é que pecado é errar o alvo.
vamos ao segundo ponto da lição, onde o nosso comentarista fala sobre a repreensão do profeta Davi a Natã, do profeta Natã a Davi, não do profeta Davi. A repreensão do profeta Natã a Davi. Primeiro parágrafo, uma consciência morta. Então já havia se passado um ano. E para Davi, as coisas estavam tranquilas, normais. Mas para Deus, não. Deus não deixaria impune, como eu já disse, até devido à maneira como Davi fez, Deus não deixaria impune. Uma coisa importante nós observarmos, que a intenção de Deus, ao demonstrar esse pecado de Davi, ao exteriorizar o pecado de Davi, não era envergonhar Davi, mas restaurá-lo. Porque o pecado que não é tratado não se cura com o tempo. Tem gente que diz o seguinte, o tempo é o melhor remédio. O tempo pode ser o melhor remédio para algumas coisas na vida, mas para aquelas coisas que devem ser solucionadas e nós não solucionamos, o tempo só vai complicar ainda mais. O pecado não resolvido, ele adoece com o tempo. A Bíblia diz que ele apodrece os ossos. Ele traz uma angústia muito grande. E Deus vai exteriorizar o pecado de Davi a fim de tratar com Davi. Não a fim de envergonhar Davi, mas a fim de tratá-lo. Como eu disse, todos os atos de Deus são permeados pelo seu amor e pela sua misericórdia. A consciência do rei estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, como nós falamos aqui no início, uma metáfora que Natã criou, né? Uma parábola, relatando a ação de um homem rico que pela força se apoderaria da cordeirinha única e amada de um pobre. Veja que Davi tinha um senso de justiça. Não obstante ter feito uma injustiça tão grande com Urias, Davi tinha um senso de justiça. Quando Natã conta aquela história para ele, o texto bíblico diz que ele irou-se e disse que aquele homem era digno de morte. E ele diz ainda, ele deve pagar quadruplicado. A lei mandava pagar 2 vezes mais. E Davi diz, não, ele deve pagar quadruplicado pela cordeirinha que ele tomou do vizinho, um senso de justiça, mas a consciência dele estava morta e foi necessário Deus despertar a consciência de Davi. Segundo parágrafo, mostrando a gravidade do seu pecado. Deus vai fazer isso a Davi, mostrando a gravidade do seu pecado. À semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhe os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem, foi uma espada traspassada no coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometera o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Como nós falamos aqui, Davi não foi repreendido e punido por Deus tão somente pelo adultério, mas pela maneira como ele fez. Eu não estou dizendo que se ele tivesse feito de outra forma, Deus não trataria. Deus trataria, mas o que o texto nos deixa claro é que, além do adultério, ele cometeu o crime de homicídio e ele envolveu outras vidas. Outras pessoas sofreram a consequência do pecado de Davi e ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, uma consciência adormecida, um coração duro nesse momento por causa do pecado. E a gente então começa a pensar como Davi pôde fazer isso. Uma das coisas que me chama a atenção, e eu já citei em aulas posteriores aqui, o livro do pastor José Gonçalves, Por que Caem os Valentes, a gente pode pensar como Davi fez algo tão terrível. Um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus pela comunhão que tinha com Deus. O homem segundo o coração de Deus, nós aprendemos aqui que é aquele que procura agradar a Deus. Mas o pecado produz isso. O pecado produz um afastamento de Deus. E esse afastamento nos leva a ter atos inimagináveis.
Davi não percebeu o caminho que ele estava trilhando e ele não imaginou, ele não calculou, ele não previu que ia chegar em uma situação tão drástica. E foi necessário, então, o Senhor dar uma chacoalhada em Davi e despertá-lo. Ainda bem que nós estamos sendo ensinados hoje pela palavra de Deus. Ainda bem que nós temos exemplos como o de Davi para nós nos espelharmos e não fazermos o que ele fez. Porque se fizermos o que ele fez, chegaremos nas mesmas consequências que ele chegou. Vamos ao terceiro parágrafo deste segundo ponto. Traindo a generosidade divina. Davi trai a generosidade divina. Então, Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto Davi havia feito, tudo quanto Deus havia feito com relação a Davi, citou cada benefício, um por um. Alguns benefícios citados, livramento das mãos de Saul, o reinado sobre Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios que Deus tinha dado a Davi, dentre muitas coisas que Deus tinha feito a Davi. Ou seja, Deus está falando para Davi, tudo que eu fiz para você não foi suficiente. E o que me chama a atenção no texto bíblico é que Deus fala com Davi, se isso era pouco, eu te daria tais e tais coisas. Ou seja, Deus está dizendo, eu te acrescentaria aquilo que fosse necessário. Entretanto, Davi reconheceu a sua transgressão, sabia que havia pecado contra o Senhor. Como eu falei na lição anterior, Davi não tem a síndrome de Adão. Ele reconheceu o seu pecado, Adão, quando o Senhor chegou para ele, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. E isto é um grande aprendizado também que nós temos com Davi. E eu já disse aqui que isto me faz entender porque Davi também é um homem segundo o coração de Deus. Davi tem uma capacidade de arrependimento que nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas ele deveria arcar com as consequências dos seus pecados. As consequências são irrevogáveis. Nós arcamos com as consequências. Eu me lembro que, alguns anos atrás, na nossa congregação, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, ora pelo meu filho está preso. Eu falei, irmão, vamos orar sim. Ela disse, ele matou um rapaz, mas agora ele se converteu na cadeia e Jesus tem que tirar ele de lá. Eu falei, não, irmã, peraí. Ele se converteu na cadeia, até o comportamento dele agora vai ser diferente e ele pode conseguir uma diminuição na pena, até por bom comportamento e algumas outras coisas mais no regime de progressão penal que nós temos no país. Mas ele tem uma dívida social, ele tem que cumprir a pena dele. Ele não tem que sair de lá, Jesus não tem que tirar ele de lá. Que ele aproveite o tempo que ele está lá para ele desenvolver a comunhão com Deus, para ele pregar a palavra de Deus a outros presos, já que ele já conhecia o Evangelho, e agora voltou para Jesus, mas existe uma pena, e que é a consequência. Ele já está perdoado, mas a consequência do pecado ele vai ter que pagar. Terceiro ponto da nossa lição, as consequências do pecado de Davi. Primeiro parágrafo, as consequências pelos pecados cometidos. Algumas consequências. A perda do filho foi a primeira consequência. Em segundo lugar, o escândalo sexual de seu filho Aminon com a sua filha Tamar. O irmão Aminon era irmão por parte de pai de Tamar, era filho de outra mulher de Davi, mas ele se afeiçoou a Tamar e a violentou. Terceiro, o assassinato de Aminon. A Tamar era irmã de Absalão, irmã tanto por parte de Davi quanto por parte de sua mãe também. E Absalão irou-se com Aminon e o matou. Quarta consequência, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. Absalão se revoltou contra o pai, tentou usurpar o trono. O pai teve que declarar guerra a Absalão. Absalão foi morto por Adonias. E o abuso público das concubinas reais por Absalão. A Bíblia diz que Absalão se deitava com as mulheres de seu pai. E nós temos ainda, depois disso,
uma outra consequência, que foi Adonias, que declarou-se rei sem a autorização do pai. O pai declarou que Salomão seria rei. Salomão começou a reinar e depois Adonias pede a Betseba, mãe de Salomão, que intercedesse a Salomão para que Salomão desse a Adonias, Absag, que foi a última esposa de Davi, já na sua velhice, e automaticamente era esposa do rei. E Salomão então disse: se hoje ele está te pedindo a esposa do rei, uma das esposas do rei, amanhã ele vai te pedir o trono. E ele mandou matar Adonias, que tinha se agarrado pela segunda vez nas pontas do altar, a fim de não ser morto, mas ele foi morto ali nas pontas do altar mesmo. O que nós aprendemos com tudo isso? Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve de arcar com as consequências do seu pecado pelo restante de sua vida. Teve que arcar com as consequências do seu pecado. Que esta ideia de arcar com as consequências do pecado não faça nós entendermos que Deus é severo demais. Muito pelo contrário, que essa ideia nos faça compreender que as nossas falhas têm uma gravidade muito grande. E isso deve nos levar à comunhão com Deus e nos fazer lutar para evitar o pecado a todo custo. Segundo parágrafo e último ponto da nossa lição. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Infelizmente, como eu disse, eu não gosto de falar desses erros, desses problemas, desses defeitos de Davi. Isso porque eu gosto muito de Davi, né? Quem é filho de crente como eu, que nunca gostou de Davi, desde o departamento infantil da escola dominical, o menino que derrotou o gigante, o pastor de ovelhas, o mavioso salmista de Israel, o homem que tocava, o menino que tocava harpa, expulsava o espírito mau da vida de Saul, não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas, infelizmente, nós temos que reconhecer isso até para nós aprendermos. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai para a sua família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. E observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente eram seus sucessores imediatos: Aminon, Absalão e Adonias. Aminon, morto por Absalão, assassinado pelo próprio irmão. A Bíblia diz que Absalão teve que fugir, ficar 3 anos longe de seu pai. Depois ele voltou. Davi ficou mais 2 anos sem falar com ele. E isso gerou uma ira no coração de Absalão. É lógico que Absalão também tinha o coração mau. Ao invés de gerar ira, ele deveria entender que o pai estava decepcionado com ele, porque ele cometeu um assassinato contra o próprio irmão. E depois Adonias, um filho que nunca tinha sido repreendido por Saul, por Davi. A Bíblia nos fala isso, que se declarou rei, desrespeitou o pai. O pai estava já no leito de enfermidade, estava já prestes a morrer, mas ele não podia passar por cima da autoridade do pai e se declarar rei como ele fez, né? Quando estudamos a história de Adonias, nós vamos perceber que Adonias era mau. Adonias era dissimulado. Adonias fez coisas terríveis. Na próxima lição, na lição de número 12, nós vamos estudar sobre a rebelião de Absalão e vamos perceber que Adonias tinha o mesmo traço de personalidade de Absalão. E Davi, então, sofreu essas seríssimas consequências por causa do seu pecado. Vamos a algumas considerações que eu julgo ser importantes e finalizamos então a nossa aula. Toda a Bíblia gira em torno da ideia do pecado. Quando eu leciono Teologia do Antigo Testamento, eu utilizo o livro que tem esse nome, Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith, e o Ralph Smith fala sobre isso. O pecado, a Bíblia gira em torno dessa ideia do pecado. Mas se não fosse o pecado de Adão lá no Éden, não teria toda essa evolução histórica que a Bíblia nos relata. Então, toda a Bíblia gira em torno da ideia do pecado. Outra coisa importante nós entendermos em relação ao pecado é que a Bíblia é radical em relação ao pecado. A Bíblia radicaliza. A Bíblia não trata o pecado
mais ou menos. A Bíblia é radical. Terceira observação, a Bíblia trata o pecado com severidade. O que é tratar o pecado com severidade? É demonstrar as suas consequências, é mostrar que o pecado realmente é um erro que afasta a pessoa de Deus. Então, o pecado é algo sério. E, por fim, com o passar dos tempos, houve socialmente um arrefecimento da ideia do pecado. As pessoas estão pensando no pecado assim como algo tranquilo. Houve esse arrefecimento, esse abrandamento da ideia da severidade do pecado. Hoje a pessoa chega para o pastor e fala: pastor, eu estou com um problema. Irmão, qual é o seu problema? Não, pastor, que eu estou tendo um relacionamento extraconjugal. Eu estou me relacionando com outra mulher. Ou eu sou solteiro, mas estou tendo relacionamento sexual com a minha namorada. Não, isso não é problema. Isso não é um problema, isso é pecado. Problema a pessoa está passando por uma dificuldade. Problema é algo muito mais ameno que acontece na nossa vida. Então nós precisamos, como igreja moderna, tratar o pecado com severidade. Eu não estou dizendo que nós temos que punir as pessoas de qualquer jeito, mas nós temos que tratar a ideia do pecado. O pecado é algo radical na Bíblia. O pecado é algo severo e que nos afasta de Deus. E não há nada pior do que viver afastado da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a compreender estas coisas, que nós evitemos o pecado não pelo medo de ir para o inferno, mas que nós evitemos o pecado pelo prazer da comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus nos dá prazer e o pecado nos tira o prazer desta comunhão. Que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Espírito Santo nos ajude a ser pais de família, a ser exemplo para os nossos filhos e que a graça de Deus venha sobre nós para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.